Olá, pessoal. Vamos relembrar aqui as expressões algébricas. Expressões algébricas são sentenças matemáticas que usam letras para representar uma quantidade genérica ou desconhecida. Para a gente começar, vamos pegar esse exemplo aqui. Uma pessoa ganha R$30 por dia de trabalho. Podemos representar o cálculo de quanto essa pessoa ganhará durante alguns dias. A gente pode supor que ela trabalhou 2 dias, 3 dias e ir calculando. Mas também a gente pode representar com uma expressão usando X por dias de trabalho. Como que ficaria? Se ela ganha R$30 por dia e ela trabalhar um dia, eu vou fazer 30 vezes 1. Se ela trabalhar 2, é 30 vezes 2. Se ela vai trabalhar X, 30 vezes X. Observa que, além da letra, não muda nada no jeito que você já faz as operações. A diferença é, você vai agora representar uma operação que a pessoa pode ou não fazer. Então, aqui eu tenho uma expressão 30x pelo que essa pessoa ganha. Se eu precisar calcular quanto que ela vai ganhar, eu uso 30 vezes o x e substituo o x por um número. Se eu não preciso fazer esse cálculo, fica só o 30x. Um segundo exemplo para nós, agora de padrão geométrico. Observe as figuras e descubra a regra, ou seja, como que essa figura está funcionando. Como que elas estão aumentando? Aumenta quantos quadrinhos de cada vez? Aumenta só os coloridos? Aumenta os brancos? Como que é? Observa que na figura 1, a figura verde, nós temos uma figura 3x3, um quadrado 3x3. Na 2 é um quadrado 4x4, depois 5x5, o que indica para a gente que o próximo é 6x6, 7x7, por aí vai. Ah, mas e os brancos? Não, os brancos só foi 1, depois 4, 9. E esses números têm uma coisa em comum. Então, eu arriscaria que o próximo é 16. O que será que eles têm em comum? Pensando aí. Quantos quadradinhos coloridos apareceram nas figuras 1, 2 e 3? Então, a gente vai ter que relacionar os quadradinhos coloridos com os brancos para a gente poder arrumar um jeito. Porque aqui a gente vai contar. Pode até contar, mas não é prático contar de 1 em 1. Então, ó, na primeira, foi 3 vezes 3, menos 1. Então, 8 quadrinhos. Na outra, 4 vezes 4, 16. Menos 4, 12. 5 vezes 5, 25. Menos 9, 16. Aí, ó, 8, 12 e 16 são os coloridos. Agora, repara a operação que eu fui fazendo para poder chegar no 8, no 12 e no 16. Ó. Era o número de quadrinhos coloridos aqui na horizontal vertical, menos o do meio. Só que o do meio, eu também consigo fazer uma potência. Ó. 1 elevado a 2 no outro, 2 elevado a 2 no outro, 3 elevado a 2. Essa dedução vai ser muito útil para nós nos próximos. Que olha a próxima pergunta. Quantos quadradinhos coloridos vai ter na próxima figura? Então, se eu já vi que elas vão 3, 4, 5, a próxima figura é 6 por 6. Então, o total de quadradinhos seria 36. Mas e quantos brancos? Os brancos foram 1, depois 2, em termos de linhas, depois 3 linhas, então o próximo são 4 linhas. Então, vai ser 4 elevado a 2. E aí nós vamos fazer 6 elevado a 2 menos 4 elevado a 2, 36 menos 16, 20 quadrinhos coloridos. E aqui a figura tira-teima para a gente poder ver. Se você quiser pausar o vídeo e contar, fique à vontade. Vamos para a última pergunta. Como calcular a quantidade de quadradinhos em qualquer figura? Escreva uma regra. Então, aí você tem que arrumar um jeito de relacionar o número, né, a posição da figura com esses números que você usou para calcular aqui. Já que, por exemplo, a pessoa pode pedir a centésima figura, que você não vai ter o desenho.
Então, observa que na figura 1, eu usei 3 quadrinhos no primeiro número. 3 no primeiro número, porque eram 3 quadrinhos na horizontal. Na outra eram 4, na outra eram 5. E que esse número é 2 a mais que a posição da figura. Figura 1 é 3. Figura 2 é 4. Figura 3 é 5. Figura 4, 6. Então, sempre aumenta 2. Já a subtração que a gente fez com o de dentro, ele é do mesmo valor da posição da figura. Figura 1 é 1, figura 2 é 2, figura 3 é 3. Foi 3 ao quadrado que a gente usou, 4 ao quadrado que a gente usou no outro. Então, aí a gente pode escrever. Eu vou fazer a posição da figura x mais 2 ao quadrado menos o x ao quadrado. Que aí eu tenho uma relação que só depende da posição da figura. Então, eu consigo calcular qualquer uma. Como calcular a quantidade de quadrinhos em qualquer figura? Agora eu quero uma regra. Eu quero a figura 6, 7, 8. Como que eu posso fazer? 10, 15. Monômios. A gente viu na última aula, mas vou relembrar aqui. Expressões algébricas que apresentam somente multiplicações entre números, letras, expoentes naturais. Tá? Ele tem uma parte literal, né, uma letra, e uma parte de coeficiente. Quando tem assim, igual a área desse quadrado, só L ao quadrado, quer dizer que o coeficiente é 1, por isso ele não veio explicitado. A área desse retângulo agora já vai ser 3 vezes A, o coeficiente vai ter explicitado. 3 é o coeficiente, o A, a parte literal. Os monômios são semelhantes quando a parte literal é idêntica, tanto expoentes quanto letras. E a gente só pode adicionar ou subtrair se esses termos forem semelhantes. Aí eu coloquei para vocês exemplos de termos semelhantes. Observe que as letrinhas são todas idênticas. Não semelhantes, elas têm alguma divergência. Ou uma letra a mais, um expoente diferente, ou uma letra totalmente diferente. Tá? Para somar e subtrair, a gente conserva a parte literal e soma ou subtrai os coeficientes. Para multiplicar, a gente multiplica o coeficiente e a parte literal. Então, 2 vezes 4, 8. X vezes x, x ao quadrado. 2 vezes 5, 10. X vezes x, x ao quadrado. Y vezes y, y ao quadrado. E o z, como só tem nenhum, ele aparece só uma vez, sem expoente, nada. Porque ele estava multiplicando por 1. Porque na outra não tinha um z com expoente maior do que 0. Na divisão, a gente também faz a divisão igual na multiplicação, coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. A gente pode pegar a divisão, mesmo que ela estiver na horizontal, colocar em forma de fração, que ajuda para visualizar. E aí, se você não está muito craque nas regras de divisão de potências de mesma base, o que você pode fazer? Expandir a potência. Então, A ao cubo, 3A. B à quinta, 5B. B ao quadrado, 2B. E depois cancelar os que são iguais. Quem resta é a resposta. Então, aí você faz 8 menos 8 dividido por menos 2, 4. Aqui sobraram 2 A's, que o outro foi dividido. Sobraram 3 B's, que os outros foram divididos. Então, A ao quadrado, B ao cubo. Nessa outra, a gente já aplicou a potenciação. E aí eu coloquei escrito aqui para vocês verem. Ó. 3 menos 1, que é o 2, que é o expoente que ficou aqui. E B elevado a 5 menos 2, que é conserva a base e subtrai o expoente, que é o B a 3 aqui. E 8 por 2, 4. Então, esse caminho leva esse resultado, esse caminho também leva. E aí você escolhe o que mais lhe agradar quando for necessário. Valor numérico de uma expressão algébrica. Né? Você vai ter uma expressão, vai ser solicitado para calcular um valor para ela de acordo com
os valores que o problema lhe deu. Então, por exemplo, eu quero o valor de 2x mais 7y para x igual a menos 2 e y igual a 5. Então, 2 vezes menos 2, então você substitui a letra pelo número que o problema te pediu. E depois você vai realizar essas operações com uma expressão numérica que você já conhece. Então, 2 vezes menos 2, menos 4, 7 vezes 5, 35, menos 4 mais 35, 31. Um outro exemplo para a gente de valor numérico é essa expressão que só tem A e ele pede que o A valha 4. Então, em cada A você vai substituir por 4. 4 ao quadrado, menos 2 vezes 4, sobre raiz de 4. Então, 4 elevado a 2, 16, menos 2 mais vezes 4, menos 8. Raiz quadrada de 4, 2. 16 menos 8, 8. Repete o 2, 8 por 2, 4. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.